Olá, então hoje venho falar sobre doces e de dois truques que podem ajudá-lo e muito a livrar-se do impulso, do vício de consumir doces a toda a hora. Isto porque realmente eu acho que já é um bocadinho do senso comum. Ai, não devia comer tantos doces, ai, os doces realmente fazem mal, tenho que reduzir porque engorda, porque não sei o quê. Mas acho que, primeiro, muitas pessoas não têm noção o quão grave é comer doces e depois também não conseguem porque não têm o conhecimento suficiente para perceber como é que podem contornar esta situação do comer doces. Em primeiro lugar, queria dizer que eu não sou contra os doces. Eu também gosto de doces e o sabor doce é importante também para o nosso organismo. Os sabores dividem-se mais ou menos em cinco grupos. Há o sabor ácido, o sabor amargo, o sabor salgado, o doce e o picante. E, idealmente, em cada refeição nós deveríamos contemplar estes cinco sabores, porque cada um deles diz respeito a um órgão ou um conjunto de órgãos que é preciso alimentar, que é preciso tonificar energeticamente falando. Ora, o sabor doce está relacionado com órgãos muito importantes, como o baço, o pâncreas e o estômago, que correspondem, em critérios de medicina chinesa, ao centro e, portanto, é muito importante nós termos um centro equilibrado para que todo o nosso corpo esteja equilibrado. Só que o que acontece é que primeiro, a nossa alimentação é quase só doce, quase que não temos os outros sabores numa refeição, praticamente é tudo doce e as grandes cadeias alimentares já perceberam que as pessoas gostam do doce, que o doce vicia, aliás, estima-se que o doce seja cerca de 80 vezes mais viciante do que a cocaína ou a heroína. Não sei se será 80 vezes que é viciante, é que as pessoas ficam, têm dificuldade de, quem já come doce há muito tempo, de largar o sabor doce e ficam mesmo com sintomas de abstinência quando tentam largar o sabor doce. Por isso, essas cadeias, como eu dizia, já perceberam que vicia e então nós vamos a uma cadeia de fast food e vemos que o pão é doce. Que o hambúrguer é doce, que os molhos são doces. Porquê? Porque consumimos e ficamos com vontade de comer mais. Queremos mais e mais e mais. Vicia, não é? E então toda a nossa alimentação é muito baseada no doce. Eu descobri isso quando estava grávida. Porque estava um bocado nauseada, né? Aqueles enjoos da gravidez. E tudo que era doce enjoava-me. Então eu comecei a perceber que quase tudo que eu estava habituada a comer era doce. Eu, por exemplo, adoro pão. E eu comer um bocadinho de pão era uma coisa que me enjoava, porque depois de agradar, não é, o amido logo aqui na boca, eu sentia que ficava aquele bolo alimentar adocicado que me enjoava. Era a fruta, era os iogurtes, eu tinha muita dificuldade em selecionar o que comia, porque quase tudo, depois de mastigar na boca, ficava adocicado e ficava mal disposta. Realmente temos de ter, primeiro ponto que eu queria aqui falar, ter consciência que sim, o doce faz parte, mas temos que ter consciência que há outros sabores e para que tenhamos em equilíbrio temos que na nossa alimentação contemplar esses cinco sabores e não só o sabor doce, porque se nós dermos muito sabor doce ao nosso organismo, vai alimentar demais o centro e vai acabar por o desequilibrar, por o desgastar em vez de fazer bem, começa a fazer mal. E é isso que tem vindo a acontecer na nossa sociedade. Nós, aliás, devia ser engraçado ver um chinês a tentar comer um pudim abado de periscos. Tenho certeza que não ia conseguir comer, porque para eles o doce é o doce do arroz, da batata, da fruta, das raízes, não é o doce do açúcar refinado, o doce de pastelaria, o doce do chocolate que mesmo tendo 70% cacau, vemos que o primeiro ingrediente é o açúcar. Portanto, temos que ter muita consciência que uma coisa é o doce natural presente em frutos, em legumes, a alface tem açúcar, não é? É adocicada, se repararmos. O doce está presente quase em tudo, não é? Mas o que é mesmo importante é que tentemos largar ou pelo menos reduzir ao mínimo o consumo do açúcar
refinado que está presente em muitos alimentos, muitas vezes escondido, que nós nem imaginamos que tem, que no fiambre tem açúcar, que no pão tem açúcar, que, etc. Temos que realmente ler os rótulos e perceber, e muitas vezes as coisas que consumimos não têm rótulos, então nem sabemos, para percebermos que há muito açúcar escondido e que temos que largar esse vício. Porque eu falei aqui em caracteres de medicina chinesa, mas nós sabemos também pelo senso comum e pela nossa medicina convencional que o açúcar não faz bem. Ele deprime o nosso sistema imunitário, acaba com as nossas defesas, acidifica o corpo, desidrata, envelhece. Ele é o alimento de muitas bactérias, das células cancerígenas. Isto das células cancerígenas, vale aqui fazer um parênteses, que é, estima-se que em 2020, que é amanhã, 1 em cada 3 pessoas vai desenvolver cancro. Então é só porque comem açúcar que as pessoas têm cancro. Não, o cancro é multifatorial, mas o açúcar não ajuda em nada. Pensa-se que os fatores principais para desencadear cancro seja um corpo ácido, seja uma baixa imunidade e o stress. E por isso, só aí já vemos que o açúcar não ajuda em nada a pessoa ver-se livre de um processo cancerígeno. Aliás, se nós virmos em termos de receptores de glicose, uma célula normal tem 4 receptores de glicose. Ou seja, imaginem uma célulazinha com 4 boquinhas a consumir açúcar. Uma célula cancerígena tem 96. Uma célula cancerígena alimenta-se sobretudo de açúcar. Se nós cortarmos o açúcar da nossa alimentação, e o açúcar de uma maneira geral, e aí não é só o açúcar refinado, é o açúcar do mesmo naturalmente presente, a célula cancerígena não se consegue desenvolver. Por isso, é muito importante ter esta consciência para realmente sermos mais firmes no momento de dizer não àquele docinho depois da refeição, com um café, quando estamos mais ansiosos, quando estamos mais nervosos, etc. Então, vou partilhar os 2 truques que prometi, que são muito simples, muito fáceis. Um deles tem a ver com esta altura do ano, que estamos no outono. O órgão responsável pelo outono é o pulmão e está associado à tristeza. Nós tendemos a estar mais tristes e quando estamos mais tristes tendemos a comer doces. Isto pela medicina chinesa explica-se porque em termos de órgãos, os órgãos responsáveis pelo sabor doce são os que alimentam os órgãos do sabor picante, que é o caso do pulmão. E por isso, se nós acrescentarmos picante à nossa alimentação, nós não vamos ter tanta necessidade, tanta vontade de comer doce. Outro truque muito importante é, se quer deixar de comer doce, de consumir açúcar, deixe primeiro de comer queijo. É muito mais fácil quem não come queijo conseguir largar o sabor doce. Claro que eu não quero dizer, há pessoas que não comem queijo e comem e gostam na mesma do doce. Mas se consome queijo, experimente tirar o queijo da sua alimentação. Vai ver que é muito mais fácil deixar depois o sabor doce. Deixa-me deixar aqui também um alerta. Antes de fechar o vídeo, não substitua o doce por o adoçante. O adoçante é um veneno também, está bem? Mais vale um bocadinho de açúcar de vez em quando e ter consciência que aquilo realmente não faz bem, mas foi só um bocadinho, do que estar a consumir adoçante às toneladas, que tem prejuízos imensos também para a nossa saúde. Por isso, aqui fica estes 2 truques, espero que ponha em prática, que partilhe, que fale com a sua família, com os seus amigos, para que realmente as pessoas comecem a largar este vício pelo sabor doce. Por hoje é só, deixo-me o meu abraço e vemo-nos já na próxima semana.